você para ficar de pé. Eu quero convidar você para levantar uma guerra contra o inferno. Sabe por quê? Porque Deus não chamou a gente para ter espírito de covardia. Ele nos deu ousadia, Ele nos deu intrepidez. E eu quero que você agora olhe para o verdadeiro inimigo da sua alma, que é o diabo. E sabe que ele não veio aqui para brincar? Gente, eu quero deixar bem claro que hoje o diabo ele não veio para brincar de ser diabo. E sabe que ele está tentando saquear a minha vida, a sua vida e a vida da nossa família? Ele está tentando tirar os nossos filhos de nós. Sabe que muitas vezes nós estamos sendo saqueados dentro da nossa casa pelas telas? Sabe que muitas vezes nós estamos sendo saqueados porque pessoas que têm a conduta errada, as palavras erradas, têm mais amor com os nossos filhos, têm mais amor com os nossos entes queridos do que nós? E eu quero, nesse momento, convidar você para fazer uma declaração. Eu vou falar que eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas eu quero que você olhe, você feche os seus olhos e você olhe com os olhos da fé. O verdadeiro inimigo da sua alma. E você diga para ele, bem forte. 1, 2, 3. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Novamente. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ei, o Senhor é o seu pastor. Nada falta. Amém? Pode sentar, por favor. Aleluia. 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 E eu meditando, e eu vou terminar os nossos pontos hoje, eu vou concluir, mas eu meditando na palavra, o Senhor me trouxe Efésios, o livro de Efésios. E eu passei muito pelas ministrações do pastor Diego, que ele fez aqui uma série de Efésios. Se eu não me engano, 33 ministrações falando sobre Efésios. Gente, eu convido você a ir no app e assistir. Vale a pena. Você quer uma família edificada? Você quer uma vida edificada? Você quer uma vida próspera? Não perde tempo, não. Ouve aquilo que edifica. Ouve aquilo que vai trazer a memória para você. Coisas que vão te levar para frente. Amém? E aí, o Senhor falou comigo em Efésios. E aí eu fui para Efésios. E ele foi falando sobre o que nós somos em Deus. Sobre tudo aquilo que nós temos em Deus. E eu quero deixar você livre para estar abrindo no livro de Efésios 1. Versículo 3, a partir do 3. Eu estou lendo na NVI, ok? Amém? Fala assim, ó. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Nos abençoou. Nós já somos abençoados. Nós não pedimos bênçãos, nós já temos. Amém? Você já é abençoado. Você não precisa estar pedindo, você tem que simplesmente gerar a bênção. Como? Declarando que ela é sua. Chamando ela à existência, aquilo que você precisa, aquilo que você pode ter. Entendeu? Se entendeu o meu, eu tenho que corrigir. Desculpa, gente. Com todas as bênçãos espirituais. E a Bíblia fala de todas. Eu vejo o pastor Diego frisar aqui várias vezes. Todas, todas. Amém? Nas regiões celestiais por meio de Cristo. Não é pela nossa força. Não é por aquilo que a gente faz. Claro que nós temos que ter uma conduta, que nós devemos seguir princípios. Mas as bênçãos do Senhor já é nossa por meio de Cristo. Não é pela nossa força. E o Mateus acabou de falar. Não é pela nossa força. De jeito nenhum pela nossa força. Porque Deus nos escolheu. Sabe quem escolheu nós? Ele. Sabe que quando Adão e Eva caiu, ele podia ter falado assim, projeto desastroso, game over. Destruir. Quantas coisas nós, simplesmente, que vem nos incomodar, que vem trazer para a nossa vida dano, nós simplesmente excluímos. Quantas pessoas, inclusive do nosso meio familiar, que vem trazer dano para a nossa vida, nós passamos a ignorá-los, nós passamos a deixar eles de lado. Mas Deus não, Deus decidiu nos escolher. Deus decidiu nos chamar de filho. Ele traçou um plano perfeito para que eu e você estivéssemos novamente ligados com Ele. Sabe por quê? Porque Ele tem desejo de estar conosco. Ele tem desejo de viver conosco a nossa vida. E o que nós temos feito? Nós temos trago Deus para perto? Nós temos chamado Deus para o nosso lado? Ou nós temos nos afastado de Deus e falando para Deus, olha, está aqui os meus projetos, o Senhor que abençoe, eu estou seguindo o meu caminho. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença.
E o amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça. Nós somos feitos para louvar o nome do Senhor. Nós devemos andar de modo digno do Senhor. Nós devemos pensar de modo digno do Senhor. Nós devemos agir de modo digno do Senhor. O Senhor, ele tem uma conduta de amor, ele corrige em amor, ele anda em amor, ele não rejeita ninguém. Nós não devemos, nós somos a igreja. Nós somos a igreja, nós não devemos rejeitar ninguém. Quantas vezes nós estamos rejeitando os nossos filhos, nos nossos cônjuges, com as nossas atitudes diárias, porque a gente deixa cair no cotidiano, no comum, não traz o extraordinário para dentro de casa. Quantas vezes? E nele temos a redenção por meio do sangue, o perdão dos pecados. Eu e vocês, nós já fomos perdoados. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nada nem ninguém que venha trazer condenação para a sua conduta tem o direito de te condenar. Você é livre, você é salvo, você é transformado. Sabe o que acontece? Que todos nós estamos vivendo processos. Todos nós estamos errando e acertando. É uma montanha a nossa vida. Ó. A gente erra e volta para o topo. A gente erra e volta para o topo. É assim que é a nossa vida. Ninguém está diferente de ninguém aqui, não. A gente só está em tempos diferentes. Nós precisamos compreender que nós estamos todos passando por alguma situação que é difícil. Que é difícil para mim lidar, que é difícil para mim conviver, que é difícil para mim, né, assimilar, entender. Decisões que a gente toma que traz consequências ruins. E muitas vezes a gente fica com vergonha. Vergonha de viver, de passar pelas consequências diante do público, diante do próximo. Né? É o que a gente faz? Se reverte de orgulho. Se reverte de arrogância. Tenta o eu sou, ser. Alguma coisa que você não é. Você começa a ter aparência. Mas o ser, você não é. Porque é a pessoa que ela é. E a vida dela fala. Amém? E fala para os nossos filhos. Porque quando nós somos, nós nos tornamos espelho. E aí os nossos filhos vão gritar lá fora que nós somos. Qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e o entendimento. E nos revelou o mistério, não sei porque eu quero falar ministério, mas o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Olha quantas vezes ele fala que nós nascemos para o louvor da glória dele. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, do evangelho, que os salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da glória. Isso aqui eu quero trazer para os pais, quem vocês são. Sabe que a nossa criação ela não determina o nosso futuro? Muitos de nós temos traumas, muitos de nós temos coisas que machucou. Muitos de nós tivemos falta de conhecimento, falta de informação e trouxe para a nossa vida dano, porque nós tivemos que passar por circunstâncias que doeu, que machucou, que criou ferida. Mas deixa eu te falar, Jesus veio para curar as feridas. Jesus veio para nos restaurar, para nos dar uma nova chance, uma nova oportunidade de vida. E com essa nova oportunidade, é responsabilidade nossa buscarmos crescimento emocional, crescimento espiritual, e crescer em todas as áreas da nossa vida. Para quê? Para que a próxima geração que vai sair a partir de nós, ela venha mais saudável. Amém? E aí, buscando, eu fiquei meditando em Provérbios 4. Porque eu fiquei pensando, muito se fala que a gente tem que sentar com os filhos e corrigir os filhos. Certo? Falei bastante semana passada de certas condutas que nós precisamos ter com os filhos. Mas essa semana, meditando e meditando mais um pouquinho, o Senhor me trouxe Provérbios 4. E Provérbios 4 fala aquilo que o filho deve esperar do pai e a posição do filho para com o pai. Certo? E aí falou assim, eu vou pedir para que vocês prestem bem atenção nessas instruções, e principalmente os filhos, porque todos nós somos filhos, né?
mas nós que somos filhos e os filhos que estão aqui hoje. Eu vou pedir para que vocês se atentem, que vocês peguem os mínimos detalhes disso, o máximo que vocês conseguirem, e, se possível, no decorrer da semana, leia de novo esse versículo, porque ele me instruiu muito essa semana em relação aos meus filhos. E eu cresci mais um pouquinho. E fala assim, isso a Bíblia instrui para os nossos filhos. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que oferece a você é bom. Ou seja, fala para atentar ao nosso ensino, porque o ensino que nós oferecemos é bom. Os nossos filhos precisam achar algo genuíno em nós. Algo bom. A Bíblia fala que eles vão achar em nós coisas boas. Amém? Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ela me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, delas, e nem se afaste delas. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela o cuidará de você. O conselho da sabedoria... procure obter a sabedoria. O conselho da sabedoria é: procure obter a sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique a autoestima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diamante sobre a sua cabeça e dará de presente a você uma coroa de esplendor. Ouça, filho meu, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei para as veredas retas. Assim, quando você, por elas, seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução e não a abandone. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por eles. Afaste-se e não se detenha, porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem mal. Perdem o sono se não causarem a ruína de alguém. Pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho do ímpio é como densas trevas, nem sequer sabe no que tropeça. Meu filho, escute o que digo a vocês. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para os que encontram e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas e fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Olha a instrução que a Bíblia nos dá em relação à palavra de Deus, a palavra de Deus nos dá em relação a nós criarmos os nossos filhos. Olha a responsabilidade que é nossa como pais. Olha o que nós precisamos ser como guias para que eles tenham bom sucesso. Muitos de nós não tivemos isso. E está tudo bem, os nossos pais nos deu tudo que eles tinham. E está tudo certo. Eles também não tiveram. Então, a gente chegou até aqui. Isso é mais importante. O Senhor, Ele cuidou de nós. Ele buscou caminhos para que nós nos encontrássemos e tivesse bom êxito na vida. Amém? E aí, agora vem a parte que eu trouxe na semana passada. Dessa vez eu trouxe de uma maneira mais didática, mas um pouco mais enfática em alguns pontos. E eu vou pedir para botar o primeiro slide. Não, esse é o último. O primeiro é em pertencimento. Isso. E nós estamos falando de família esse mês, certo? Nós já falamos alguns pontos semana passada. Você fica livre, está no Verbo App, está no YouTube. Você pode estar revendo. E aí, nós fomos falando de família. E o que é que eu quero dizer? Eu quis trazer para vocês quem nós somos em Deus como filhos. Eu quis trazer para vocês a nossa responsabilidade do que nós devemos
a responsabilidade que nós temos sobre a vida dos nossos filhos para que eles se tornem. E agora eu vou trazer alguns pontos que nos ajudam, nos auxilia com os nossos filhos nesse percurso, nessa jornada. Amém? Como eu disse a vocês semana passada, eu estou crescendo tanto quanto vocês e eu estou aprendendo tanto quanto. Amém? E aí, semana passada, eu falei sobre pertencimento, que fala da família que abraça, que eu falei do V0. É muito importante você estar olhando nos olhos do seu filho, captando a emoção, captando o momento, captando a mensagem que ele está passando. Filho, quando entra dentro de casa, volta da escola, volta de algum lugar, você para, você olha para entender o que está acontecendo, porque é um momento que eles estão passando por muitas dúvidas, por uma confusão de emoções, por hormônios, por mudança de vida, de mentalidade, e nós precisamos ser porto seguro para que quando eles cheguem, eles tenham segurança de onde eles estão. Amém? E aí eu falei do abraço de 40 segundos. Lembra que todo mundo abraçou? Quem estava aqui semana passada abraçou, deu um abraço. A importância... Por que 40 segundos, Jora? 40 segundos é o tempo que você se conecta. É o tempo que você vai ter a pessoa ali no seu braço e você vai conectar as emoções. Você vai sentir a pessoa. Então, é importante você ter o seu filho nos seus braços para que ele sinta você e você sinta ele. Sabe que no dia que eu aprendi isso, eu cheguei em casa e eu olhei para o meu filho e eu fiz um V0 pela primeira vez de verdade. E eu abracei ele por 40 segundos e ele acolheu. Ele descansou. Aí sabe o que acontece hoje? Desde esse dia, já vai fazer 2 anos. Todos os dias de manhã, eu estou preparando o café. Daqui um pouco para uma figura atrás de mim, né, que é maior do que eu. Para uma figura atrás de mim e fica parado. Enquanto eu não viro e não dou o abraço de 40 segundos, ele não sai do lugar. Por quê? Ele aprendeu. Ele quer se conectar comigo. E olha que isso nessa idade, ele tem 17 anos de idade. É uma raridade. Porque hoje, normalmente, os filhos levantam e já vai para a vida deles. Mas é importante você educar o seu filho a te abraçar, a olhar nos seus olhos. Isso traz o pertencimento. Amém? E eu falei sobre o segundo, importância. Que fala da família que elogia e da família que se coloca no lugar do outro. O elogio fala de validação. Quando você valida o seu filho, ele entende que ele está sendo respeitado. Principalmente, quando você vai validar? Quando você vai elogiar? Atos positivos. Você vai olhar para ele, você vai ver o que ele fez, você vai elogiar, você vai engrandecer. Às vezes é só uma flor que ele traz para você. Quando ele é pequenininho, que ele pediu uma flor e traz para você, não é bom? Não é gostoso receber uma florzinha dos nossos filhos? Os atos só vão crescendo. Né? Tem aquele exemplo do gatinho. Foi interessante quando saiu isso na internet, que o gatinho trazia barata para a dona, e a dona achava que ele estava trazendo porcaria para dentro de casa. Na realidade, ele estava caçando e trazendo para ela como um gesto de amor. Né? Claro que nossos filhos não vão trazer uma barata, mas, enfim. São coisas que nós precisamos prestar atenção, porque, às vezes, um detalhe que eles fazem dentro de casa e nós deixamos passar desapercebido. Né? Às vezes, eu lembro que, certa feita, o Johnny virou para mim e falou assim, mãe, eu quero aprender a fazer arroz. E eu falei, vamos aprender a fazer arroz. E aí eu botei ele para fazer arroz. E aí, no meio do caminho, ele saiu, se distraiu, aquela coisa toda, mas ele colocou o arroz no fogo. Aí, quando ele voltou, o arroz estava pronto. Ele, mãe, eu fiz o arroz. Fez, filho. E o arroz ficou muito gostoso. E foi muito bom, porque isso validou. Agora ele faz o arroz. Agora ele frita ovo. Quem vai lá em casa sabe do sanduíche que ele faz. Né? Por que o sanduíche? Porque o pai, desde pequeno, toda vez que o pai quer ter um momento com eles, o pai vai lá na geladeira, cata tudo que tem dentro. Quem já esteve na minha casa já comeu desse sanduíche. Cata tudo que tem dentro, faz aquele sanduíche desse tamanho, senta na mesa e vão compartilhar o momento. Vão compartilhar o momento. Isso é importante. E aí, agora, quem chega lá em casa, que ele se sente, né, de bem-estar com a pessoa, ele fala assim, você está com fome? Aí a pessoa, tô com fome. Às vezes fica, né, até assim. Ele, peraí, que eu vou preparar um negócio para você. Ele vai lá. Gente, ele traz o pão, até com azeitona em cima, com tomatinho, com aquela coisa. Aí traz um café frio que ele faz, com chantilly, com morango, com coisa. Ele está dizendo para a pessoa que ele ama. Mas, para isso acontecer, ele teve que ser ensinado. Amém? E aí, a gente precisa entender as 5 linguagens do amor dentro da nossa casa. Porque muitas vezes nós queremos que nossos filhos façam o que a gente quer para eles se tornarem importantes para nós.
Mas, na realidade, os nossos filhos não vão fazer o que a gente quer. Eles são seres únicos, criados por Deus. Eles vieram com um temperinho especial, como eu e você temos. Cada um com a sua identidade, cada um com o seu singular. E aí, no livro das 5 linguagens do amor, fala, né, que nós temos a palavra de afirmação, que é a validação. Pode manter o slide, por favor, Gustavo? Que é a palavra de validação, de afirmação, perdão. O tempo de qualidade. Gente, o que é tempo de qualidade? Sabia que você, muitas vezes, sentar no tapete da sala, botar um filme para assistir e bater papo com seus filhos, é tempo de qualidade? Sabia que, muitas vezes, pegar a pizza, botar na mesa e comer a pizza com a mão ali, conversando, tomando refrigerante, é tempo de qualidade? Sabe o que é tempo de qualidade? Aquilo que a tela não te rouba. Aquilo que os terceiros, as pessoas de fora não te roubam. Aquilo que os problemas, o trabalho não te rouba. Aquilo que você coloca dentro da sua casa, a sua importância. Eu tenho um testezinho que eu falo assim, é muito interessante depois que eu aprendi isso. E eu fiz, e é bem interessante. Só depois da quinta que eu percebi que eu estava vivendo o momento. Botar uma uva passa na boca. E quem não gosta, vale a pena fazer, viu, o teste. E você vai sentir a textura. Você vai sentir a textura, o aroma, o gosto. Você vai parar bem tranquilamente, uma só. E vai parar e vai fechar os olhos e vai saborear. Você vai viver um momento. E daí você vai conseguir compreender, o seu cérebro vai conseguir assimilar o que é o momento. Porque muitas vezes nós estamos lá, mas nós não estamos lá. Só está lá o corpo, né? Presente. Gente, essa é a linguagem de amor do meu marido. Pensa que eu levei 20 anos para descobrir que a linguagem de amor do meu marido era presente. E eu sempre validando ele, sempre validando ele, sempre validando. Mas a linguagem de amor dele é... Se eu for no mercado e eu trouxer um salgadinho para ele, sabe, criança? E eu trouxer um salgadinho. É esse sorriso aí que eu ganho, ó. É maravilhoso. Tem atos de serviço, que é você estar com a criança, você fazer algo pela criança, ela chegar da escola, ela encontrar algo diferente feito para ela, especialmente para ela. É você tirar um tempo que você vai fazer algo específico para essa criança. Para o seu filho, no caso, porque nós não estamos falando só de criança. E tem o toque físico. Tem criança que é carente. No caso da minha amiga Luciana, ela é as 5 linguagens do amor, gente. Tá? Mas, assim, tem criança que é toque, tem criança que você pode dar presente, que você pode falar que ela é linda, que ela é maravilhosa, que você pode estender o seu tempo para ela, que você pode presenteá-las com tudo que você quiser, fazer todo o serviço que você puder por ela, mas ela só quer carinho, ela quer colo, ela quer abraço, ela quer amor, ela quer olho no olho. Amém? E a família que se coloca no lugar dos outros, que é aquela que exerce a empatia dentro de casa, que trabalha com os filhos a capacidade de se colocar no lugar dos outros. Que é ensinar o filho a se olhar e olhar para os outros. O que acontece? Quando nós ensinamos a empatia para os nossos filhos, que é a compaixão, ele não vai fazer bullying. Ele não vai tratar os outros com desrespeito. Ele vai amar. Amém? E falei da generosidade, que é a família generosa. Nós somos crentes, amém? A generosidade, nós sabemos o que é, né? É a disponibilidade de compartilhar com o próximo. Né? A família que agradece, nós sabemos o benefício de ter uma vida de gratidão, de amar. E aí eu vou seguir em frente, que vamos falar agora de conexão. E o que é a conexão? A conexão é a família que faz a profecia positiva, a família perseverante e a família que nutre momentos positivos. São as declarações diárias na vida dos nossos filhos, as declarações diárias na vida dos nossos cônjuges. Sabia que nós devemos declarar na vida dos nossos cônjuges? Sabia que os nossos filhos vão aprender a declarar na vida do próximo, olhando nós declarando. Sabe que nós precisamos falar. Sabe quantas vezes os meus filhos falam assim, mãe, quero falar algo para a senhora. Mãe, a senhora é uma bênção. A senhora é maravilhosa, a senhora é uma mulher segundo o coração de Deus. Mas sabe por quê? Porque ele veio declarando na vida dele, eles veio declarando na vida do meu marido. Amém? E o que traz dano para a nossa vida familiar e para a vida dos nossos filhos quando nós não praticamos as declarações que trazem esses danos? E o que traz dano, né? É mandar calar a boca. A criança quer se expressar, a criança precisa falar. O adolescente, principalmente, ele tem uma dificuldade enorme de se expressar muitas vezes. Ele está chegando num mundo novo. E o que acontece quando você fala assim, cala a boca, menino, sai daqui, não fala comigo, não. Agora não, estou ocupada, depois a gente conversa. Não dá tempo de qualidade para esse menino, para esse filho.
ele passa a aprender a não se expressar. Ele passa a ter dificuldade de se expressar. Aí sabe o que acontece? Você não deu a devida atenção para aquela dúvida, para aquele momento que ele queria expressar algo, te contar algo. Ele vai para o coleguinha de classe. Aí, quando chega lá, ele vai contar para o coleguinha de classe. Eles estão no mesmo nível, todo mundo crescendo. Sabe qual é o conselho, né, que o coleguinha de classe vai dar, né? O que ele está vivendo. E aí é onde entra o perigo. Porque aí é onde vem, não, e o que a gente vai fazer? Eles vão ter que tomar a decisão junto, principalmente se o filho for dominante. Ele vai querer resultado. Aí sabe o que vai acontecer? Eles vão procurar coisas para resolver a situação e vai virar aquela bola de neve, aquela confusão. E aí é onde nossos filhos encontram pessoas erradas que levam eles para caminhos como drogas, homossexualidade, todas essas coisas que a gente vê aí fora. Amém? Olhar para os nossos filhos e dizer, você não sabe fazer, deixa que eu faço. Não, larga isso daí, deixa que eu faço. Não permite que a criança coisa. Ou então olhar para ele e falar assim, deixa que eu termino. Não está ficando bom não, deixa que eu termino. Sabe o que acontece? Você, além de tornar ele inseguro, ele vai se sentir incompetente. Você já viu aquelas pessoas que chegam, quando adulto, no trabalho, na igreja, na escola, onde for, e ele fala assim, não vou fazer não, porque tem quem faça. Não vou lá não, porque já tem gente lá que faz. Essa pessoa que faz foi aquela criança que foi criada com o pai ensinando ela a ir até o final. Começar uma tarefa aqui e levar até o final. E ela se tornou uma criança perseverante, um adolescente perseverante, por fim, um adulto perseverante. Aquele adolescente, aquele adulto, que ele não é trabalhado nele, que ele tem capacidade para fazer, e quando você dá algo para o seu filho fazer, deixa ele fazer. E se não ficar do jeito que está, no seu nível de excelência, deixe ele perceber que não está no nível de excelência. Sabe que eu tenho 2 adolescentes em treinamentos, eu boto eles para arrumar o quarto. Eu entro dentro do quarto, falo, meu filho, você arrumou o quarto? Arrumei, mãe, arrumei o quarto. Falei, meu pai, tá bom, meu filho. O importante é que está limpo do jeito deles. Aí, de vez em quando, né, de vez em quando não, uma vez por mês, que eu não vou mentir, eu passo por lá e deixo do meu jeito. Mas o meu jeito não é o jeito deles. Eles precisam aprender a criar o ambiente deles. Eles precisam olhar aonde que eles precisam chegar. E aí, muitas vezes, o Luiz fala assim para mim, mãe, o que eu posso melhorar? Eu falo, filho, olha, ali não é tanto, ali não... Ah, tá, mas uma coisa é eles virem para vocês pedir. Outra coisa é você falar para ele, não, o que você não faz, não presta. Aí sabe o que acontece na escola? Eu vou estudar, não presta para nada mesmo. Né? E ele vai se tornando inseguro. Quando ele chega diante das circunstâncias, ele não toma partido para resolver. Ele não segue em frente. E aí ele vai se tornar um verdadeiro irresponsável, que não termina nada do que começa. Né? Quando o seu filho chega, gente, isso é muito importante. E você falar para ele, existem 2 formas de você mostrar para ele que naquele momento ele é importante. Às vezes você está fazendo algo que é muito sério. O pai está trabalhando, às vezes hoje tem muito home office aqui, principalmente tem muito home office. O pai está trabalhando, a mãe está fazendo algo dentro de casa que precisa ser terminado, uma panela no fogo, alguma coisa. O filho chega pedindo atenção. Não fala, agora não que eu estou ocupada. Diga a ele, meu amor, eu preciso terminar isso, me dá tanto tempo. Diga a ele que ele é importante, mas que você tem pautas. Você vai ensinar ele a esperar, a ter paciência de esperar. Mas que o que ele tem para dizer é importante. Porque se você fala para ele, agora não, eu estou ocupada, depois. Sabe o que vai acontecer quando sair lá fora? Ele não vai ser aquele persistente que quando for para ir atrás das oportunidades, ele não vai lá buscar. Ele vai estar... Tá tudo... não tem importância mesmo o que eu tenho para falar, o que eu tenho para fazer, o que eu sei fazer não é importante, as minhas habilidades, os meus talentos, não tem importância nenhuma. E naquele momento você enterra seu filho. Ele passa a se sentir incapaz. E daí, fala assim, ele começa a dizer para si mesmo, eu não presto para os meus pais. Gera a crença de incapacidade, de não merecimento e de importância. Amém? E você deve declarar na vida dos seus filhos o quanto ele é honesto, gentil, amigo, responsável, educado, verdadeiro, íntegro, companheiro, estudioso, competente e inteligente. São coisas diárias, são palavras diárias. Na vida dos meus filhos, eu trouxe aqui 2 exemplos de declarações que eu faço dentro da minha casa, diariamente. Que eu falo assim, eu levanto de manhã cedo e eu
pela vida dos meus filhos. Pai, eu declaro que os meus filhos são homens segundo o seu coração, rápidos em te ouvir, rápidos em te obedecer, que não irão se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas vão cumprir os teus desígnios para a vida deles. Né? E eu declaro na vida do meu marido, que ele é um homem segundo o coração de Deus, também rápido em ouvir e obedecer, que não vai se desviar, não. Né? Declaro que os meus filhos estão crescendo em graça, sabedoria e estatura diante do Deus e dos homens. Declaro que aonde eles chegarem, a graça vai acompanhar. Declaro que nada vai abalar a vida deles, que os sentimentos não vão ser guiados por sentimentos. E eu declaro todo santo dia isso na vida deles. E eu tenho visto frutos. Eu tenho visto eles crescerem. Agora, quando você for corrigir um erro, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, pelo amor. Nunca diga que o seu filho é alguma coisa. Você é irresponsável, você é incompetente, você não fez isso direito. Nunca. Meu filho, essa atitude está errada. É o modo certo de você falar. O que você está fazendo nesse momento é algo errado, que vai trazer dano para a sua vida. Explica o dano, passa o dano que ele está tendo naquele momento. Que se ele tomar aquela atitude, as consequências que virão diante daquilo. Porque assim, eles vão crescer entendendo que toda decisão que eles tomarem tem um dano. Tem uma consequência, seja ela boa ou ruim. Nós devemos ensinar os nossos filhos a ser otimistas, a ser comunicadores, a ser positivos, mostrar superação, resiliência, sabe? Nós não podemos ensinar nossos filhos a ficar chorando as mínguas do dia a dia. Ai, porque aconteceu isso comigo, porque fizeram isso comigo. Mãe, fizeram isso comigo na escola. Fizeram. Falaram. Tiveram atitude assim? Tiveram. Ok, meu filho, e aí? Qual é a atitude? O que é que você decide diante disso? Você vai ficar aí? Ou você vai sair desse lugar? Você vai caminhar para frente? E aí, eu vou falar de família que é perseverante. Troca. Passa, por favor, DJ. Como diz o Mateus, a gente sonha com esse dia. Amém? Vamos adorar o Senhor um pouquinho? Aleluias. Love to ti, Jesus. Aleluia. O Senhor é bom. Obrigada, Pai, porque o Senhor é bom. Aleluia. Aleluia. Família... Perseverante. Desculpa, Gustavo. Eu é que errei aí para você. É isso mesmo, é esse slide aí mesmo. É conexão. Perdão. Vamos lá. É porque... Enfim, perdão, gente. Família perseverante. É a família que tem um sinônimo de persistência. Fracasso é quando nós desistimos de algo e não quando nós falhamos. Quando nós falhamos diante das circunstâncias, das dificuldades. Mas nós fomos até o fim. Nós tentamos, nós resistimos até o fim. Amém? E a família perseverante, ela é aquela que cria um ambiente enriquecedor dentro de casa. Aí eu quero levar você a refletir um pouquinho. Que tipo de ambiente você tem criado dentro da sua casa para o seu filho? O que você tem criado para o seu filho para trazer momentos que ele quer estar com você, que ele quer estar dentro da sua casa? Qual é o ambiente? Quando ele senta com você à mesa, qual é o assunto? Você entra no mundo dele, você procura saber o que ele gosta, o que ele quer fazer, o que ele tem feito. Você entra no mundo dele para entender aonde que ele está, a estação que ele está. Ou você quer falar dos seus problemas, você quer falar dos seus sentimentos, você quer falar do seu passado, você quer falar só das suas superações, e sem deixar que os filhos se expressem. O ambiente, ele é aquele que joga o seu filho para dentro do quarto? Ou é aquele ambiente que o filho gosta de sair do quarto e ficar na sala com você? Qual que é o ambiente que você tem criado dentro da sua casa? E quando fala de ambiente, quando eu falo do que a gente quer despejar nos nossos filhos o nosso eu, nós devemos ressignificar e dar sentido positivo às nossas memórias. Queridos, não adianta eu querer trazer o dano que eu sofri diante das circunstâncias que eu passei, por não ter tido a assistência necessária. O que eu preciso fazer eu passei por isso, o resultado foi esse, eu tomei a atitude tal e hoje eu estou aqui. Ressignificar, resiliência.
Você precisa ensinar o seu filho a ser resiliente. Como? Ensinando para ele o quão resiliente você foi. Não adianta você falar para os seus filhos, porque o meu pai fez, porque a minha mãe aqui, porque o fulano me maltratou, porque eu passei por todo tipo de maltrato na vida, porque eu tive abusos, porque eu tive isso, porque eu tive aquilo. Isso é o seu emocional que precisa ser tratado, querido. E eu tive que ir atrás de tratamento e eu não me envergonho nem um pouco, não. Eu era podre. Sabe por quê? Porque eu tive uma criação que o mundo me ensinou. Mas sabe que Jesus lava? Ele lava dia após dia, ele transforma dia após dia. Sabe que eu tenho vivido dias que eu tenho olhado verdadeiramente o lavar de Deus na minha vida? Quem me conheceu há um ano atrás, nem se engane, eu não sou mais aquela. Eu não sou. Nem. Você sabe por quê? Porque eu permiti tocar nas feridas. Eu permiti abrir, sangrar, curar, tratar. E hoje eu estou aqui. Eu estou começando uma nova história. Para mim, pessoalmente para mim. E está afetando a minha família. De uma forma positiva. Mas ensine os seus filhos a dar significado positivo em tudo que acontecer sobre a vida deles. Não importa o que acontecer. O importante é que decisão você toma diante disso. Você vai criar filho forte ou vai criar filho... Eu sou fracassado. Eu não consigo mesmo. É porque eu não posso. Papai não me ajudou. Né? E agora sim, Gustavo, eu vou pedir para você passar para a autorresponsabilidade. Limites e autorresponsabilidades. Que a família autorresponsável é a família que vive o momento presente. Queridos, estabelecer limites é um ato de amor. Para tudo. Sabe que quando você conhece o seu cônjuge, é muito importante você estabelecer o seu limite. Você mostrar para ele o que é bom e o que não é bom para você. Ele te mostrar o que é bom e o que não é bom para você. Você sabe por quê? Porque muitos casamentos têm terminado porque as pessoas casam na expectativa de mudar o outro. Elas não casam na expectativa de aceitar o outro como ele é. E nós não vamos mudar ninguém. Cada um nasceu com a sua essência, cada um nasceu do seu jeito de ser. Não adianta. O que vão mudar as atitudes da pessoa é a pessoa olhar e falar assim, não, isso não está bom, isso não convém para o casamento, isso não convém para essa situação, essa nova estação da minha vida, isso não cabe mais. E a pessoa vai se despindo das velhas roupas e vestindo novas roupas. Mas você não vai mudar quem a pessoa é. Ela tem uma essência. E essa essência, ela é dela. E acabou. E nós não podemos querer mudar a personalidade da pessoa. Se você casou com ele, é ele. Então, nós também não devemos querer mudar a personalidade dos nossos filhos. Quando fala das 5 linguagens do amor, é porque você tem que entender qual é a linguagem de amor do seu filho. Entendendo a personalidade dele, entendendo quem ele é. Amém? E estabelecer limite. É o maior ato de amor que você pode proporcionar para os seus filhos. E quando eu falo de limites, eu tenho 3 tipos de pais. Eu tenho o pai autoritário, o pai autoridade e o pai liberal. O que é o pai autoritário? O pai autoritário é aquele que impõe os desejos dele, que é conveniente para ele. Vocês já ouviram muito isso falar? Vamos usar esse tema aqui para ficar bem popular. Alta sociedade. Famílias que parecem ser. Famílias que têm um tom de elegância, que têm uma casa perfeita, que têm um carro perfeito, que têm um corte perfeito, que anda na linhagem perfeita, mas que quando entra dentro das suas casas, a podridão toma de conta. Os filhos estão jogados, largados, abandonados, a esposa não é amada, o marido não é amado, não há compreensão, há traições, há mentira, filhos nas drogas, filhos na prostituição. Não é assim? Então, pais autoritários que estabelecem limites, você precisa ter tal postura diante da sociedade, por quê? Para não envergonhar o meu nome. Você não tem que ter medo do seu nome ser envergonhado. Você tem que ter medo de perder o seu filho para essas coisas. Quando que você vai saber que o seu filho vai saber dizer não? Quando você entender que a palavra está na cabeça e no coração. Quando você entender que a palavra foi tão forte dentro dele, que ele entendeu tanto a identidade dele em Cristo, que quando tocaram na vida dele, falar assim, não, cheira aí. Não, vamos ali na balada ali. Eu tenho um irmão que ele nunca foi no mundo. Ele é pastor hoje, ele nunca foi no mundo. E eu me lembro que quando eu, com 12 anos de idade, eu saí da igreja, minha mãe falava assim, você só vai se seu irmão for. Inteligente a minha mãe foi. Por quê? Por favor, vamos, minha mãe só vai deixar se você ir. Lá não é o meu lugar. Ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era.
E por isso ele teve uma conduta totalmente diferente e ele teve uma vida totalmente diferente da minha. Ele colheu frutos totalmente diferentes dos meus. Teve problemas? Teve desafios na vida dele? Teve, mas totalmente diferente dos meus. Como ele passou. O pai autoritário não procura conhecer os filhos, não procura procurar o motivo pelo qual os filhos estão te pedindo algo, não se importa com o sentimento dos filhos. E quando ele fala não, o não ou sim, ele é absoluto. Ele não tenta entender o que é que os filhos estão querendo naquele momento. Amém? Agora, o pai autoridade é aquele que procura compreender a si mesmo. E quando ele consegue compreender a si mesmo, ele consegue compreender a sua família. Deixar claro o porquê do sim e o porquê do não. Você não vai porque é assim, assim, assim. Você vai porque é assim, assim, assim. Uma coisa que o Espírito Santo ele é um excelente auxiliador. E ele é maravilhoso. E quando nós ensinamos os nossos filhos que eles têm o Espírito Santo dentro, meu Deus, a adolescência é uma glória. Quando eles entendem e conseguem compreender a voz do Espírito Santo. Eu tenho o Luiz, e o Luiz, certa vez, falou assim para mim, mãe, tem uma festa tal, só vai a galera da minha turma, só vai assim, vai ser assim, vai ser assim. Eu posso ir? Eu falei, filho, eu senti no meu espírito que não. Mas ora, a gente não pode espantar os nossos filhos. Falando para eles, não quero que você vá, não senti no meu espírito, você não vai de jeito nenhum, não. Deixa eles aprender a sentir o que é bom e o que é ruim. E aí ele falou comigo assim, tá, eu vou orar. Daqui a pouco ele falou para mim assim, mãe, eu também não senti bem, não. Daí eu lembrei de um sonho que eu tinha tido há muito tempo atrás, de que ele me pedia para ir para uma festa e essa festa terminava em confusão. E aí o que aconteceu? Ele não foi para a festa. Era umas 2 horas da manhã, ele foi lá no meu quarto e falou assim para mim, mãe, ainda bem que eu não fui. Entraram com droga na festa, entraram com álcool, chamaram a polícia. Todo mundo teve que ser detido, os pais teve que ir buscar, deu maior confusão lá. Eram os amigos dele? Não, mas eram pessoas que foram convidadas do convidado que foi levando coisas. E se ele estivesse lá? Ele estava detido também. Então, nós precisamos ser sensíveis. E como que eles vão aprender essa sensibilidade do Espírito? Conosco. Vocês dando liberdade para eles aprender. Amém? Agora, o pai que é autoridade, ele exerce a autoridade de forma singela. Ele olha para o filho, ele olha para a esposa, ele olha até para o amigo. E ele sabe dizer quando sim e quando não, de uma forma singela, e o porquê do sim e o porquê do não. Porque nós devemos saber o que cabe e o que não cabe na nossa vida, gente. Nós devemos compreender aquilo que é bom e aquilo que é ruim para a nossa família. E tirar da nossa família aquilo que não é bom. Todo mundo sabe o que é bom e o que é ruim nesse mundo. E sabe para onde leva. Gente, o Espírito não nos deixa enganados. Não nos deixa enganados. Sabe que certa vez eu fiquei impressionada. Assim que eu comecei a fazer o rema lá no Brasil, há 7 anos atrás, eu comecei a aprender sobre o Espírito Santo, e comecei a aprender sobre o Espírito Santo, e eu comecei naquele negócio, né? E eu, quando eu quero aprender uma coisa, eu vou fundo. E eu falava assim, não, eu quero aprender esse negócio de orar em língua. A escola é muito importante. E eu creio, Paulo, que só vai chegar mais e mais e mais pessoas, porque esse lugar, ele vai treinar pessoas para chegar a níveis muito altos. Nós vamos ser ouvidos falar em lugares muito distantes daqui, de pessoas que... Porque eu comecei lá no Brasil, e hoje eu estou aqui. Amém? Essa palavra é poderosa, ela lava, ela transforma, gente. E quando eu comecei a aprender na escola sobre o Espírito Santo, e o Espírito Santo, e eu comecei. Eu falei, Espírito Santo, se o povo te ouve, eu também te ouço. E eu fui para dentro do meu quarto, e eu passava tempo dentro do meu quarto, e aquela coisa, cantando, e aprendi. O negócio foi desentupindo, eu comecei a entender, compreender bem. E aí certa feita, foi na casa da minha mãe. A minha mãe morava 70 quilômetros da nossa casa, era um pouco distante. E na cidade que a minha mãe mora, a gente tinha alguns imóveis, e a gente, às vezes, tinha que resolver algumas coisas, e eu deixava as crianças, que eles estavam bem menores, eu deixava as crianças na minha mãe e saía. Estou lá, a gente está esperando, o negócio chegou lá, estava fechado para almoço. O Goiás é ótimo, porque o Goiás tudo abre, né? Conforme eles querem, na hora que eles desejam trabalhar, aquela coisa. Mas é maravilhoso, eu amo Goiás. E aí estou lá, esperando abrir depois do almoço. Já era um período já passado do meio-dia. Daqui um pouco veio aquele negócio ruim.
ruim. Eu falei, meu Deus, será que eu estou passando mal? E eu levantei, e esse aqui veio atrás de mim, eu fui para o canto, e eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Mas, gente, era ruim. Sabe o que é aquela impressão que tipo assim, que está acontecendo algo muito ruim para a sua volta, mas assim, que você está passando muito mal, muito mal. E eu falei, Espírito Santo de Deus. Aí, na hora eu ouvi um comando, ora em língua. Eu só orei. Gente, naquele momento, 2 pessoas se passou por funcionário da operadora de água da cidade, com crachá, com uniforme, com tudo. Entrou dentro da casa, enquanto minha mãe já é uma senhora, enquanto conversava com a minha mãe, o outro foi dentro da casa onde os meus filhos estavam, entrou dentro do quarto da minha mãe, roubou a carteira dela e saiu. Eles poderiam ter feito qualquer outro dano com os meus filhos. Qualquer outro dano com os meus filhos. E aí, quando eu cheguei, eles já tinham passado no banco, minha mãe e uma senhora, cartão e senha, né, dentro da carteira. Eles já tinham passado no banco, já tinham feito limpa, já tinham botado tudo em ordem, né, na vida deles. E deixado a vida da minha mãe toda desordenada. Mas poderia ter sido um dano muito maior se eu não tivesse intercedido. Né? Talvez eles não quisessem só a carteira. Né? Então, é muito importante a gente ser sensível, ser autoridade. Porque quando a gente é autoridade, a gente consegue compreender o ambiente, a gente consegue entender o que precisa ser dito, o que precisa ser falado. Amém? Quando a gente tem essa autoridade, nós vivemos com verdade, humildade e sinceridade. A gente usa o diálogo como base. Nós não usamos o eu quero. Eu desejo que você faça assim, eu quero que você faça assim. Amém? E tem o pai liberal. O que é o pai liberal? É aquele que realmente só quer que os filhos cresçam. Ele só quer que os filhos cresçam, vá embora, vai deixar de dar trabalho, deixar de dar despesa. Já não interessa mais se o filho está... O que é que o filho está fazendo da vida. E nós temos uma sociedade catastrófica aí fora de pais dessa forma. Que queria muito um filho. Já viu aquela pessoa que quer muito um cachorro? Aí, quando o cachorro começa a dar trabalho, ela pega o cachorro no carro, vai lá e abandona no lugar deserto. E deixa o cachorro jogado à própria sorte. Deixa eu te falar, quando você não dá limite para os seus filhos, quando você não tem diálogo, quando você não tem o zero, quando você não tem abraço de 40 segundos, quando você não estabelece regras dentro da sua casa, você está fazendo exatamente isso com o seu filho. Amém? O pai liberal, ele não pensa na conexão, ele não busca saber o que o filho vê, o que o filho ouve, o que ele come. Já viu adolescentes obesos? Já viu? Adolescente, ele nem sabe por que muitos adolescentes nem sabem por que está gordo. Muitas vezes é emocional. Por quê? Porque não tem o amor, não tem a atenção, não tem o carinho do pai. Não corrige a falta, não corrige a fala errada. Quantos adolescentes que xingam? Meu Deus, tem adolescente que conversa comigo assim, que eu olho assim, eu falo... Ele fala mais coisa em 5 minutos errada do que eu a vida toda. E eu falo assim, Jesus... O pai, ele se torna um pai irresponsável. Isso se caracteriza abandono. Larga o filho à margem. Não se importa com o que aquele ser humano vai se tornar. E nós temos pessoas fazendo atrocidades no mundo por pais que abandonam. Amém? A autorresponsabilidade se dá quando ensinamos nossos filhos as consequências das suas atitudes, sendo elas boas ou ruins. Esse ensino começa quando ensinamos nossos filhos a guardar os brinquedos, quando termina de brincar, a lavar a louça, organizar o quarto, a hora de estudar. Porque os nossos filhos, eles não são notas, ok? Eles não são as notas deles. Os nossos filhos, eles não são o boletim deles. Eles são seres humanos, dotados de inteligência, e estão passando por uma fase de aprendizagem. Então, eles precisam chegar em algum lugar. Então, eles precisam do estudo. Então, eu tenho que deixar isso bem claro para ele, que isso daí, se ele não fizer agora... ele vai sofrer o dano e uma hora ele vai ter que sentar para estudar. Porque a Luciana mesmo falou, a gente estuda a vida inteira. A gente nunca para de estudar. E estudar é crescimento para nós, para o nosso íntimo, para o nosso pessoal. Por quê? Porque quanto mais conhecimento eu tenho, menos vão me fazer de bobo. Menos vão me fazer coisas que eu não gosto. Por quê? Porque eu tenho conhecimento, eu tenho entendimento das coisas. Ensinar a não chegar atrasado, a admitir quando erra, a pedir desculpas, a perdoar as pessoas que magoam, que ferem, que fazem coisas erradas. E aí tem 6 leis que falam assim, 6 regrinhas que o Paulo Vieira criou, e eu acho bem interessante elas, eu dei uma reformulada com as minhas palavras. Que fala assim,
Nós devemos ensinar os nossos filhos a não criticar as pessoas, mas compreendê-las ou ficar calado. Se é para criticar, ou cala, ou tenta entender por que aquela pessoa está tomando aquela iniciativa de estar falando tal coisa, de estar tendo tal atitude. Se é para reclamar, dê sugestões. Assim, o que a gente pode melhorar nisso? O que eu posso fazer para te ajudar a melhorar isso? O que eu posso fazer para mudar isso daqui? Em vez de ficar reclamando do que está vivendo. Né? Muitas vezes, nossos filhos reclamam. Mas o senhor não fez assim, eu queria não sei o quê. Então, o que a gente pode fazer junto para ficar melhor? Né? Às vezes, a gente está vivendo dentro do organismo mesmo, igreja, e a gente acha assim, tal coisa não está boa, tal coisa não está boa. Mas não senta com o pastor para falar assim, pastor, o que eu posso ajudar para melhorar? Né? Talvez o nosso cônjuge, ele está saindo para trabalhar e ele está dando o suor dele para dar o melhor, mas a esposa está lá. Insaciável. Não está bom, não está bom, não está bom. E aí, tem uma palavrinha... Gente, algumas coisas, eu estou perdendo algum vocabulário, eu estou ficando meio preocupada com isso. Tem uma palavrinha que fala que o diabo ele caiu pela insatisfação, perdão. Pela insatisfação. E nós caímos pela insatisfação. Muitas vezes, o cônjuge está tentando dar o melhor para dentro do nosso lar, mas a gente quer parecer o melhor. Né? Parecer ser, parecer. E aí a gente cobra dele, em vez de a gente sentar do lado dele e falar assim, meu amor, o que nós podemos fazer para melhorar a nossa vida? Como eu posso te ajudar para que a nossa vida seja melhor? A gente não busca. A mesma coisa é o cônjuge. Às vezes a esposa está ali se desdobrando com filho, com casa, com estudo, com tudo, mas o cônjuge não para, meu amor, o que eu posso te ajudar? O que a gente pode fazer juntos para melhorar o nosso convívio? A gente precisa ter esse tempo de comunhão, amém? Não buscar culpados ou dar justificativas, mas buscar a solução do problema. Não se ver como um vencedor, mas nunca como uma vítima sofredora. Você não é o único que passa por circunstâncias, todos nós passamos. E todo dia os nossos filhos trazem uma demanda nova, ok? Que não é nada fácil para nós, mas nós temos solução. Nós temos o Espírito Santo, amém? Aprender com os erros em vez de dar justificativa do porquê. A síndrome de Adão, né? Que fala assim, foi a mulher que tu me deste. Não, foi a cobra. Né? Foi a serpente. A cobra não, a serpente. Não julgar as pessoas, mas olhar as atitudes. Entender o porquê daquela atitude. Quando você vê alguém, muitas vezes, cabisbaixo, entristecido com você, procure saber. Quando você vê que alguém está chateado, ou que alguém te tratou de uma forma mais ríspida, ou que alguém se afastou de você, procure saber. Isso você precisa treinar em você e passar para os seus filhos. E quantas vezes os nossos filhos estão dentro da nossa casa e a gente não para perguntar para eles, aconteceu alguma coisa? Está tudo bem? O que você tem? Você está precisando de algo? Gente, às vezes está tudo bem. E sabe que não tem problema nenhum de você pegar um copo d'água e levar, filho, você bebeu água hoje? Filho, você já comeu alguma coisa hoje? Porque vai chegando numa idade que a gente já também não está dando papinha na boca, né? Então, a gente precisa também cuidar para que eles estejam se cuidando. E aí eu vou pedir para o... Vamos para a família que vive o momento presente. Que é o viver o agora. O momento presente, existe 2 pontos. Olhar para a família qual você cresceu. Você só deve trazer de lá as coisas positivas. E olhar para a família e criar um ambiente saudável de um relacionamento de verdade dentro da sua família. Você deve criar a sua rotina, a sua casa, a sua família, segundo o coração de Deus. Amém? E aí, por último, tem o crescimento, que é o último, que fala de comunicação. A gente vai falar da família... Lá, crescimento. A gente vai falar da família que usa farmácia interna. O que é isso? Tudo você comunica. E nós, pais, somos os principais motivadores. O que isso quer dizer, gente? Nós comunicamos. Acordar de manhã, sair para o trabalho. Você acorda como? Disposto? O que você tem levantado e você tem passado para os seus filhos? Qual a comunicação que você tem passado para os seus filhos? Que é muito bom ter eles em casa, então eu vou trabalhar, eu vou correr atrás, eu vou atrás daquilo que eu preciso para trazer o melhor para a minha casa? Ou, você é um peso para mim,
eu preciso trabalhar, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, porque eu tenho que trabalhar para te dar isso, para te dar aquilo, porque senão eu não consigo te sustentar. Qual é o ambiente, gente? Uma pessoa que levanta com disposição, né? Como a gente mesmo sabe, né, Li? É aquela posição do Superman, da Mulher Maravilha, que é acordar de manhã e falar assim, eu vou fazer esse dia acontecer. Sabe que o tempo ele é democrático. E para finalizar, o tempo ele é democrático, ele é 24 horas para todo mundo, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E eu quero te levar a pensar hoje o que você está fazendo do seu dia, o que você está fazendo da sua vida. Eu quero te perguntar, aonde você deseja estar daqui 5 anos? O que você está fazendo hoje para chegar lá bem sucedido? Quais são os seus planos, quais são os seus projetos? Você tem sentado com a sua família, você tem planejado, você tem olhado para a sua família e tem falado assim, não, para onde nós desejamos viajar, o que nós desejamos conhecer, qual é o restaurante novo? O que você tem olhado para a sua família, queridos? Quem vocês têm entendido que vocês são? Vocês são filhos de Deus, vocês não vieram para essa terra para viver de sofrimento, de dor, de angústia, de tristeza. Vamos levantar e usar a nossa farmácia interna, que é a nossa alegria, que vai gerar hormônios positivos, que vai trazer saúde. Acorda, cabisbaixo. Acorda reclamando da vida. Acorda trazendo desastre para a sua vida. Você nunca vai sair do lugar. Quando você fica falando do problema, quando você fica exaltando a situação que você está passando, os anjos do Senhor, eles ficam parados olhando para você. O Espírito Santo fica parado olhando para você, falando, sabe o quê? Vamos sair daí? Eu quero trabalhar. Bora, minha filha, age. Como é que você vai criar um bom futuro? Com a sua boca. Com a sua boca. E aí para finalizar, eu vou finalizar aqui no livro de Efésios. Porque eu quero te ensinar algo que foi transformador na minha vida. Que fala assim: lê a palavra. Gente, não é só ler a Bíblia, é ler a palavra e viver. Que fala assim: eu oro dessa forma dentro da minha casa. Tem dia que você não sabe o que orar? Está aqui uma oração poderosa que vai transformar a sua vida. Bendito Deus Pai que me abençoou com toda sorte de bênção nas regiões bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus me escolheu nele antes da criação do mundo para que eu seja santa, irrepreensível na sua presença. E me predestinou para ser adotada como filha por meio de Cristo Jesus, para louvor da sua glória. Por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé, não, mais na frente. Por essa razão, peço a Deus, o meu Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, que me dê espírito de sabedoria, de revelação do pleno conhecimento dele. Oro também para que ele abra os meus olhos, os meus ouvidos espirituais, para que eu possa ver, entender, compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. Querido, quando nossos olhos espirituais, quando os nossos ouvidos espirituais estiverem abertos, quando nós estivermos conectados com o Pai, quando nós estivermos tirado tempo de oração, quando nós entrarmos para dentro do nosso quarto, quando nós verdadeiramente olharmos para o Senhor e verdadeiramente se ajoelhar diante dele, seja de corpo ou seja de uma postura espiritual, ele verdadeiramente vai agir ao nosso favor. E não há nada que o Espírito Santo de Deus não possa fazer, queridos. Ele transforma o ambiente. Anjos trabalham ao nosso favor. Existe o ministério dos anjos. Anjos trabalham ao nosso favor. E a vida começa a dar certo. E a engrenagem começa a rodar. E você começa a ser transformado pelo poder da palavra. E quero te dizer, a prosperidade, a honra de Deus entra na sua casa todos os dias da sua vida. E o diabo, ele não pode te roubar. Vamos voltar para o começo? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque eu sou abençoado, o mal não nos toca. Amém? E é só até aqui. Deus é fiel. Fique de pé, Pai, nós consagramos a Ti e nossa família nessa manhã. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu favor, pela Tua bondade. Eu te agradeço pelo Teu Espírito direcionando-nos, ó Pai. Os pais aqui, ó Pai.
para que os olhos possam ver momentos preciosos na vida de cada uma dessas crianças, ó Pai, dos nossos filhos, do nosso cônjuge, para que o Teu Espírito, ó Pai, desvende e que a gente não possa mais perder as oportunidades que Você tem para nós. Em nome de Jesus, Pai, eu oro por essa sabedoria que vem de Você, nos ajudando a ser pais, a ser marido, a ser mulher, e levantar, Pai, a nossa família como um alicerce, como uma estrutura para essa nação, para essa geração, Pai, porque é isso que Você deseja fazer, Pai, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, essa semana mês da família, semana que vem tem mais, vou estar ministrando semana que vem, amém? Foi 2 domingos muito importantes. Quem recebeu instruções, pega aquilo que Deus está falando para você, pega aquilo que você talvez estava despercebido, porque Deus está trabalhando essa semana para restaurar coisas na sua família, amém? Uma família estruturada, uma família que cresce correta, meu irmão, você vai, às vezes é muito tempo que gasta, você fala, tem que dar tempo para a criança, irmão, gasta tempo agora, que você vai ganhar lá no futuro, vai por mim, amém? E antes da gente ir embora, eu queria pedir para Ana cantar essa canção mais uma vez. Essa música está tocando agora, a gente vai tocar semana que vem. Queria pedir para cantar essa música Respirar, que fala muito sobre isso, sobre a gente entender o nosso dia a dia, amém? Fique de pé, vamos cantar esse... E a hora que acabar essa música, você já está liberado. Aleluia. Traz as criancinhas lá para nós, então. Vinde a mim as criancinhas. Vinde a mim. Amém. Posso soltar, irmão? Canta comigo agora, tá, gente? Esse negócio de cantar sozinho não dá certo, não. Vamos adorar ao Senhor, tá? Ah, se o tempo pudesse voltar para os dias que desperdicei em vidas vazias, com quem eu mais deveria amar. Ah, se o tempo pudesse parar nos momentos singelos, com quem eu mais deveria notar, querer estar junto de mais ninguém. Respirar, ah meu Deus, obrigado, porque eu vivi para ver esse dia chegar. Quero sede de acordar, respirar, ah meu Deus, me perdoa, porque quantas vezes só fiz ver a hora passar. Quero valer a pena, respirar. Se voltar para os dias que desperdicei em brigas vazias, com quem eu mais deveria amar. Se o... eu mais deveria amar. Porque, vamos lá, irmão. Quantas vezes só fiz ver a hora passar. Quero ser, vamos fazer um grande círculo, gente. Respirar, oh meu Deus, me perdoa, porque quantas vezes só fiz ver a
aqui, vamos fazer um circo com as nossas famílias. Jorge, Joara, vem aqui em cima, ficar mais pertinho. Paula, Mira, vem mais pertinho. Aleluia. Vem aqui, vamos fechar aqui. Genival, vem aqui. Dona Edna, vem, vamos fechar aqui atrás da coluna. Vem mais pertinho aqui. Vem aqui, vamos fechar. Vamos cantar no começo? Dá pra voltar no começo, DJ? Mamãe. Fala pra banda começar de novo aí. Olha o DJ. Ah, se o tempo pudesse voltar para os dias que desperdicei em brigas vazias com quem eu mais deveria amar. Ah, se o tempo pudesse parar nos momentos singelos com quem eu mais deveria notar, querer estar junto de mais ninguém. Respirar, ah meu Deus, obrigado, porque eu vivi para ver esse dia chegar. Quero sede de acordar, respirar, oh, meu Deus. Ver a hora passar, quero valer a pena, respirar. Você pode olhar nos olhos dos seus filhos, querido. No dia que desperdicei em brigas vazias com quem... Vamos quebrar fortalezas essa manhã. Peça perdão para os seus filhos, peça perdão para os seus pais, peça perdão para o seu esposo, para a sua esposa. Nos momentos singelos com quem eu mais deveria notar, querer estar junto de mais ninguém. Respirar, ah meu Deus, obrigado, porque eu vivi para ver esse dia chegar. Quero sede de acordar, respirar, ah meu Deus, me perdoa, porque quantas vezes só fiz ver a
Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Tá liberado, pastor? Tá liberado. Solta o playback. Pode pôr de novo.